Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Douglas Neves e hoje nós iremos falar sobre um dos clássicos da sociologia, que é o alemão Karl Marx. Essa aula servirá de auxílio para que você responda às questões do PET de Sociologia da segunda semana do terceiro ano do ensino médio. Não se esqueçam de responder as questões no caderno e bons estudos. Então vamos lá. Quem foi Karl Marx? Karl Marx foi um filósofo, economista, jornalista e teórico político. Elogiado e criticado, Marx tem sido descrito como uma das figuras mais influentes na história. Marx é normalmente citado, ao lado de Émile Durkheim e Max Weber, como um dos três principais nomes da sociologia. A atemporalidade, característica de suas ideias e discursos, são uma das razões para que Marx seja considerado um dos maiores pensadores da humanidade. Karl Marx nasceu na Alemanha em 5 de maio de 1818. Vítima da censura e expulso de seu país, em 1843, Marx se mudou com a família para Paris. E no dia 14 de março de 1883, Karl Marx faleceu em Londres, na Inglaterra. Ele publicou vários livros durante a sua vida, sendo o Manifesto Comunista, de 1848, e o Capital, de 1867, suas principais obras. No Manifesto Comunista, Marx critica o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina fazendo um apelo pela união de todos os operários no mundo todo. Em O Capital, Marx faz uma análise crítica ao capitalismo, sintetiza o modo de funcionamento da economia capitalista, mostrando que ela está baseada na exploração do trabalhador assalariado que produz o excedente que acaba ficando para o dono do capital. Vejamos algumas ideias importantes defendidas por Karl Marx. Burguesia e proletariado. O burguês representa a classe dominante. É ele quem detém o poder político e econômico a partir do momento em que é dono dos meios de produção do capitalismo. E no lado oposto à burguesia, encontra-se o proletariado, representando a classe dominada, os operários que trabalham e produzem para o lucro dos patrões burgueses. Ideologia. Representa as ideias de uma classe dominante e está subordinada às condições materiais de existência, sendo concebida como uma falsa consciência da realidade. Para Marx, a ideologia tornou-se então instrumento de dominação da classe dominante, que seria a burguesia, sobre a classe dominada, que seria o proletariado. Havia, segundo o filósofo, uma infraestrutura, a economia, que mantinha o sistema capitalista de dominação. Essa infraestrutura era respaldada e legitimada por uma superestrutura que constituiria no Estado, na política, na cultura e na religião. Classes sociais. Marx foi um crítico da divisão da sociedade em classes sociais. Para o pensador, as classes sociais se originam da divisão do trabalho, e a divisão social do trabalho nada mais é que a exploração do trabalhador por parte da classe burguesa. Só existem, segundo Marx, duas classes sociais: a burguesia, que são os donos dos meios de produção, e o proletariado, que são os trabalhadores explorados por essa burguesia. Luta de classes. Para Marx, a luta de classes seria a mola mestra para grandes mudanças materiais, o que, consequentemente, confirma que os trabalhadores seriam fundamentais para criar um novo sistema econômico, político e social que desse fim ao capitalismo. As lutas de classes são, portanto, a contínua disputa do dominador contra o dominado ao longo da nossa história. Marx acredita que é preciso que a classe operária se reúna e lute contra a opressão que sofre. A luta de classes sociais, segundo Karl Marx, só acabará com o fim do capitalismo e com o fim das classes sociais. Mais-valia, uma das bases do capitalismo, expressão que, em síntese, significa a diferença entre o valor do que o trabalhador produz e aquilo que ele realmente ganha. Em termos gerais, para Marx, o trabalhador era apenas mais uma mercadoria que produzia outras mercadorias. Durante seu período de trabalho, esse proletário, esse trabalhador, desenvolve mais produtos do que de fato precisa para viver. Ou seja, há um valor em cima de tudo aquilo que ele produz e aquilo que ele ganha como salário. Essa diferença nunca chega até o trabalhador, ela sempre fica na mão do seu chefe. Materialismo histórico. Segundo Marx,
A base da história está ancorada no mundo material. O materialismo explica que são as relações sociais de produção que determinam o modo de ser e pensar de cada indivíduo. A alienação no trabalho significa estar fora, estar alheio. Seria o estranhamento em não se reconhecer no produto que tem dentro de si a essência do trabalhador. É a pobreza gerada ao trabalhador, enquanto ao mesmo tempo se gera a riqueza do capitalista. O exemplo clássico é o da linha de produção, onde o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. Muitas das vezes, o trabalhador não sabe o seu destino e não tem nem sequer acesso aos bens que ele mesmo produziu. Essa aula termina por aqui. Não deixe de se aprofundar no tema e até mais!